Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está vivo aí? Então, amém. Queria compartilhar uma palavra com você, naquele livro que você já sabe qual que é, você pode falar aí. É, isso mesmo, o livro de Lucas. Só que hoje nós não vamos falar no capítulo 23. Nós vamos ir lá para o capítulo 14 e voltar um pouquinho na história de Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 15 é o que nós faremos a leitura. Lucas 14, a partir do versículo 15. Aleluia. Lucas capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 15. Quero convidar você a ficar de pé para a gente poder compartilhar dessa palavra tão santa, tão maravilhosa que é a palavra do Senhor. Irmãos, não está sendo fácil para mim tocar e depois vir aqui me pregar, falar. Então ore por mim. Para mim é uma tarefa muito difícil. Até o meu cérebro sintonizar que eu saí da bateria e agora vou pregar, meu cérebro ele faz toda uma viagem. Então ora por mim, que como diz aquele cantor contemporâneo, não está sendo fácil. Mas orem por nós, orem pelos músicos da igreja, pelos irmãos que servem, por tudo que eles fazem. É só quando a gente está numa situação assim que a gente percebe o quanto é precioso ter músico na igreja, pessoas tocando, cantando. É muito bom. Quem gosta do louvor? Então ore por ele, quem sabe você não vai estar aqui em cima em breve nos ajudando, hein? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, levanta ela assim para o alto, mais alto que você puder. Marque aí onde ela está parada. Se você tiver com o seu celular, levanta ele para o alto aí também. Eu gostaria que no 3 nós vamos fazer a nossa confissão de fé e que possamos fazer isso com muita fé mesmo no nosso coração. Vamos juntos? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nessa noite nós te louvamos por sua graça e sua misericórdia que está conosco. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus que as nossas vidas nossa vida esteja nas suas mãos. Pai, nós sabemos que esse culto é o culto fé e nós precisamos sair daqui de uma maneira diferente da maneira que nós entramos. E então nós te pedimos nessa noite que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, gere fé dentro de nós, faz, Senhor, com que o nosso coração se aqueça nessa noite e se mova em direção ao Senhor, para que a Tua palavra se cumpra sobre nós. Nós oramos, bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor diz assim em Lucas 14, a partir do verso 15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia,
enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu senhor: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Você pode se assentar, ficar à vontade aí no seu lugar. A única coisa que eu peço para você é: nunca feche a sua Bíblia para um pregador. Pregador que não usa a Bíblia aberta não é pregador, amém? Tem que falar com a Bíblia aberta, conferir mesmo, para você entender se é de Deus ou é laço. Meus irmãos, eu tenho assumido uma tarefa árdua de aos domingos pregar uma série de mensagens que nós já estamos há algum tempo. E é muito difícil algumas mensagens porque elas trazem algumas coisas que são difíceis de falar com a igreja, que muitas vezes são temas sensíveis, temas polêmicos, e nesse estado, estudando para o que nós vamos pregar domingo, eu fiquei pensando: meu Deus, o que eu posso trazer na quarta que eu não vou repetir lá no domingo? E o Senhor sempre tem uma maneira muito bacana de falar comigo. E o Senhor costuma normalmente falar comigo assim: filho, quais são as ferramentas que você tem na mão? E na hora que eu estava assim buscando do Senhor, a ferramenta que eu tinha na minha mão era o celular. E aí o que eu falei? Bom, nós somos uma igreja atualizada, amém? Então nós temos que ter uma mensagem bíblica, mas também atual, amém? Então eu fui no Trends, que todo mundo aqui conhece, se não conhece, fique sabendo, é uma ferramenta do Google que diz para nós tudo o que as pessoas estão pesquisando lá no Google. Olha que ferramenta extraordinária. E eu fui lá no Google hoje pela manhã e nas últimas 24 horas o assunto top 1 que os brasileiros estavam pesquisando hoje de manhã era sobre a Paralimpíada. Alguém aqui chegou a ver alguma notícia, chegou a acompanhar nas redes, na TV, em algum lugar? Isso era o que as pessoas estavam mais pesquisando nas últimas 24 horas no Google. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, em pleno 2024 ainda tem alguém que acompanha esporte? Porque nós estamos vivendo a geração dos jogos online. Eu fui começar a ler matérias de por que aquele assunto estava tanto assim envolvendo os brasileiros. E sabe o que eu descobri, irmãos? Os nossos atletas paraolímpicos têm um desempenho infinitamente maior do que os atletas clássicos. Enquanto os atletas brasileiros clássicos do campeonato normal das Olimpíadas, eles ficam em 30º lugar no ranking de medalhas, fazem anos de várias e várias Olimpíadas que os paraolímpicos brasileiros estão no ranking dos 10 mais. Na última Olimpíada, os paraolímpicos ficaram em 7º lugar e há uma perspectiva de que esse ano, pelo menos o top 5, os paraolímpicos vão atingir. E a razão por isso, segundo os estudiosos, é porque normalmente as pessoas que carregam algum tipo de limitação física, elas perceberam que a única coisa que faz elas serem valorizadas monetariamente mais do que uma profissão comum
é você ser um atleta no esporte, porque como os paraolímpicos são melhores que os olímpicos, eles acabam ganhando mais e costumam ter um pouco mais de patrocínio que os outros. E aí você vai virar para mim e vai falar assim: João, legal, ótima notícia, você podia ser jornalista, mas o que isso tem a ver com a nossa palavra de hoje? Irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar a você. O povo judeu, eles eram os perfeitos de Deus. O povo judeu foi aquele povo construído pelo próprio Deus através de Abraão para toda uma nação, cujo Deus disse que de lá sairia o Salvador, que ele faria uma aliança com Abraão e que aquele povo não seria esquecido de Deus em nenhum momento. Só que a mesma palavra vai dizer que esse Deus que gerou de Abraão aquela nação chamada Israel, quando o Salvador veio para salvá-los, eles rejeitaram esse Salvador e eles escolheram não crer nesse Salvador. E como os judeus não creram, como os perfeitos não creram, como os escolhidos não creram, a palavra diz que o Senhor resolveu salvar aqueles que gostariam de ser salvos. E entre eles estamos eu e você. Tem algum judeu aqui? Alguém que nasceu em Israel? Alguém que carrega aí um idioma árabe? De árabe só tem a cara, eu e o nosso irmão ali, o Jorginho, só. Mas ninguém aqui é árabe, então eu tenho uma notícia para te dar: você foi o PCD imperfeito que carrega alguma debilidade e foi salvo e foi escolhido por Deus, mesmo sendo imperfeito, mesmo não merecendo, mesmo não sendo candidato a correr a Olimpíada de Deus, e ainda assim Deus te fez um para-salvo nele. Imperfeitos, não escolhidos, improváveis, cheios de defeitos, mas foi a Ele que a Bíblia diz que Ele escolheu entregar a maior da sua herança, o seu Filho amado. E a maior prova disso é a história que nós acabamos de ler, porque quando Jesus ele vai ilustrar a história da parábola da sua grande ceia, do dia da sua salvação, é exatamente o termo que o próprio Jesus usa. O meu Pai é um grande Senhor, que quis dar uma grande festa para aqueles que quisessem comemorar, mas os seus convidados não o receberam, e então o meu Pai mandou chamar a todos aqueles que eram imperfeitos, pobres, coxos, cegos, com algum tipo de deficiência ou debilidade, para que esses pudessem compor a mesa daqueles que serão salvos na festa do grande juízo. Irmãos, olha que lindo. O nosso Deus então passou a não ser um Deus de pessoas perfeitas, mas de imperfeitos que querem participar da sua grande obra. Eu não sei você, mas eu sou um desses imperfeitos que Deus escolheu. Eu não sei você, mas eu sou um desses grandes improváveis e nós estamos aqui para participar desse banquete que o Senhor reservou a nós. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que assim como a parábola diz, que mesmo Jesus indo no meio daquela parábola, mesmo o Senhor caminhando no meio de tanta gente improvável, esse mesmo texto diz que alguns foram no primeiro convite e outros não foram, ainda que convidados a participar de um banquete, ainda que sendo improváveis. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Significa que tem gente que está na lama, tem gente que está numa situação difícil, tem gente que está em uma situação debilitadora e ainda assim prefere ficar na situação que está do que se tornar alguém que quer sentar na mesa de Deus. E sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes, assim como muitas pessoas que são PCDs, não sei se esse termo é comum para você, mas deixa eu já aproveitar e te ensinar isso.
Nunca chegue para alguém e diga para alguém que aquela pessoa é deficiente. Ela não é a deficiência dela, ela é PCD, uma pessoa com deficiência. Você vai comigo aqui? Muitas vezes alguém que é PCD, ele tem todo o talento do mundo, mas ele não acha que ele é capaz de fazer, porque as pessoas olham para ele e acham que ele não é capaz de fazer. Põe o dedinho assim em você. Muitas vezes, eu e você somos capazes de fazer, mas a gente está preso ao que as pessoas disseram que nós não seríamos capazes de fazer. E é diante disso, irmãos, irmãs, que essa palavra nasce. Eu coloquei esse tema, superando as nossas limitações. O que a gente faz quando nós chegamos no limite das nossas próprias forças? O que a gente faz quando a gente chega no limite do que a gente acha que é possível de nós caminharmos? Porque a gente sabe que tem Deus, mas saber que tem Deus é diferente de nós caminharmos crendo em Deus. Você consegue compreender o que eu estou querendo dizer nessa noite? Amém. E a primeira coisa que esse texto me chamou a atenção enquanto eu lia, foram os versículos 16 e 17, porque olha o que eles dizem. Jesus, porém, respondeu, e aí ele começa a contar aquela parábola. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os seus convidados: venham, porque tudo está preparado. Há uma narrativa que Jesus está contando, é uma historinha que ele está fazendo para ilustrar para as pessoas, que elas entendam o que ele está querendo dizer. E a primeira coisa que me chama a atenção é que esse homem, que figurativamente está representando Deus, ele manda com que os seus servos venham e digam: olha, vocês que são meus convidados, tem muita comida aqui, tem muitas coisas aqui, eu já preparei tudo para vocês. E tem uma palavrinha específica que aparece aqui, ó. E o homem deu uma grande ceia e convidou o quê? A muitos. Deixa eu começar essa palavra nessa noite e ver se isso consegue mexer com o seu coração. O convite de Deus para as obras de Deus não são para poucos, não são para alguns, são para muitos. E esse muitos em João 3,16 diz que é para todos. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu dizer algo para você, o convite de Deus é para todos. O grande problema é que nem todos resolvem se candidatar e aceitar o convite de Deus para viver o extraordinário de Deus nas suas vidas. E talvez você pode pensar assim: como alguém não quer aceitar o convite de Deus? Para você aceitar o convite de Deus para a sua vida, significa que você vai ter que deixar algumas coisas para trás para caminhar rumo ao convite de Deus. E não é fácil. Quando alguém te chama para ir na casa dele, quando alguém te chama para uma grande festa, não é só pegar e ir, como a gente diz, a gente sabe que não é. A gente tem um preparo. A gente tem que lavar o rosto, tomar banho, pentear o cabelo, pôr uma roupa bonita que condiz com essa festa que nós estamos indo. A gente tem que se preparar, a gente tem que sair de casa, a gente tem todo um preparo, a gente tem que chegar no lugar, ver como a gente vai chegar nesse lugar. Irmãos, com Deus não é diferente. A partir do momento que Deus te chama e Ele te faz um convite para viver intensamente para Ele, Ele vai começar a dizer assim: olha, essa roupa que você vestia não cabe mais, ela precisa mudar, porque o padrão do lugar que eu quero te levar é um padrão de pessoas que se vestem de uma outra maneira. E eu não estou falando de riqueza, amém? O seu comportamento ele tem que mudar, as atitudes e o que você falava antes não cabem para esse lugar que Jesus está te convidando para ir.
E é natural para nós, para muitos de nós que já nos rendemos a Jesus, entender que esse convite dele custou um monte de coisa que a gente teve que deixar para trás para atender esse convite. Quando tem uma frase que me veio ao pensamento enquanto eu escrevia essa mensagem: o convite de Deus para nós é para que cada um de nós seja um atleta de alto nível para Ele. Todos podem ser um atleta, ou deixa eu trocar as palavras porque talvez faça mais sentido para você, todos podemos ser soldados de Cristo de alto nível. Mas olha dentro do olho dessa pessoa que está do seu lado e fala assim: você aceita esse convite? Muitas vezes esse poder e essa graça de Deus não nos alcança porque a gente simplesmente diz não para isso. E a palavra diz que Deus, Ele não arromba corações. Os irmãos bons de Bíblias e velhos de guarda estão aí? O Senhor não arromba corações. Ele convida, se você não quer. Só que essa história prossegue, olha o que diz no versículo 18, dos versículos 18 a 20. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Repita comigo: desculpas. Desculpa a expressão, mas se tem uma coisa que nós crentes temos uma grande sugestão a ser, peço que você desculpe as minhas palavras, é sermos sem vergonhas. Porque Deus nos chama e nós somos criativos e cara de pau ao ponto de olharmos para Deus que sabe de todas as coisas e darmos uma desculpa trivial. Gente, olha essa história. O primeiro, olha a desculpa que o primeiro está dando. Eu comprei um terreno e agora vou vê-lo. Peraí, mas quem que compra um terreno sem ver e depois fala que vai ver o terreno? O outro vira e fala assim: não, é que eu comprei umas juntas de boi e agora eu preciso... Quem que compra uma junta de boi e não vê essa junta de boi antes de comprar? O outro diz: não, eu não vou porque eu casei. Ué, você casou com cimento que você não pode dar a mão para ele e levá-lo à festa? Olha a quantidade de desculpas que cada um deles está dando, e que desculpas mais triviais. E a gente olha para essa história e a gente ri, mas deixa eu te falar algumas desculpas triviais que muitas vezes nós damos. Eu não posso porque eu trabalho. Meu irmão, a gente é a igreja Lagoinha aqui 24/7, eu duvido que você não ache um momento que você pode trabalhar para Deus aqui nessa igreja. Se você me ligar a qualquer hora eu vou te falar, tem uma coisa para fazer lá na igreja, tem, existe um lugar para você, mas a gente diz: o meu trabalho não me permite fazer, a minha situação não me permite fazer. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus é o Deus do impossível. Não, porque existe uma situação na minha vida que ficou para trás. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que cura todas as coisas. Qual a sua desculpa trivial? Não, é que eu não posso, é que a minha família, é que eu tenho ainda algumas debilidades, não, é porque o meu passado não me permite ir a esse lugar, eu não posso, e a gente vai dando desculpas. Deixa eu te falar uma coisa, Apocalipse diz que o passado o Senhor joga no mar do esquecimento e Ele faz novas todas as coisas. As nossas desculpas podem ser muito boas nas nossas relações interpessoais, mas elas não cabem para Deus. Imagina se cada vez que nós orássemos, irmãos, Deus dissesse assim: hoje eu não posso, porque eu tenho que acompanhar a geração do dia, não posso te atender. Hoje eu preciso coordenar uma junta do coral dos anjos, eu não posso te atender.
Hoje eu tenho que visitar os hospitais ao redor do mundo para curar alguns enfermos, eu não posso te atender. Ai, Jesus, coloque amor nas minhas palavras. Não queira que Deus tenha tempo para você se você não tem tempo para Ele. Nós precisamos parar com as nossas desculpas, porque as nossas desculpas têm que ser afastadas de nós para que o convite de Deus se recaia sobre nós. Mas essa história continua no versículo 21, e olha o que o versículo 21 diz: e o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas, os becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz tudo o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Irmãos, como eu disse, essa história, figurativamente falando, ela está narrando o momento em que Jesus ele vem, que Deus ele manda Jesus como uma figura de um servo anunciar as boas novas aos judeus, e eles não querem, e a Bíblia diz que realmente Deus ele se ira, só que a ira de Deus é santa, ela não é como a nossa, e nesse momento Deus resolve salvar a todos aqueles que não eram judeus, mas queriam receber a sua palavra. Mas olha o que eu consigo ver nessa história. Deus, Ele está olhando para quem Ele quer cumprir um propósito. Por exemplo, o judeu, ele deseja a salvação daquele povo, porque ele fez uma aliança com Abraão. Mas se o povo judeu não quer, tem quem queira. Se os escolhidos não querem, tem quem queira. Se eu e você não quisermos responder ao convite de Deus, desculpem, mas Deus sabe que tem quem queira. Você está comigo aqui? Se você não quer, tem quem queira. Se você não quer exercer, tem quem queira. Se você não quer fazer, tem quem queira. E talvez você pode dizer assim: meu Deus, mas como assim? Meu Deus, mas não é possível. Sim. Deus não vai abandonar os projetos dele, porque alguém que ele não quis aceitar de bom grado o seu convite. Olha para você mesmo, nem vou pedir para você olhar para o seu lado. Você, olhando para você, se acha digno de todas as coisas boas que você está vivendo? Seja sincero, você não é digno. Tem gente muito melhor que você, que poderia estar fazendo o que você está fazendo hoje. Mas só tem uma resposta para isso. Quando Deus enviou o convite, foi você que quis, não foi o outro que quis. Você está onde você está não porque você é bom, você está onde você está não porque você merece, não porque você tem uma boa qualificação, você está no lugar que você está porque você aceitou o convite de Deus quando Ele te chamou, e aqueles que não quiseram, eles não estão aqui. Todo culto nós temos o apelo, sim ou não? Todo culto nós chamamos a responsabilidade de cada pessoa a aceitar o convite de Jesus para a sua vida. Aqueles que querem abraçam e começam a viver uma nova história em Jesus, mas aqueles que não querem, eles vão embora e eles continuam vivendo a vida deles, e amém. Só que não vamos falar daqueles que saem e não receberam um convite, vamos falar de nós que estamos aqui, vivendo aqui, andando em comunidade aqui. O Senhor deu um chamado ministerial para cada um de nós, mas muitas vezes o que a gente fica dizendo? Não, eu não vou, não, eu não me acho preparado, não, eu não estou pronto para assumir essa responsabilidade, não, eu não quero me meter com isso, não, eu não estou disposto a ter um relacionamento desconfortável com alguns, então eu não vou receber, eu não quero esse convite. E a Bíblia diz que o Senhor Ele anda e Ele ronda a cada um dos seus.
E como nós dissemos aqui, Ele é como alguém educado que vai batendo na porta de cada um. E você quer? E você quer? E você quer? E chega uma hora que Ele vai encontrar alguém que quer. E olha aqui para mim, pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, podem passar 5 anos, mas quando Ele encontrar alguém que quer, meu irmão, Ele vai, desculpe a expressão, dar tchau para você, e Ele vai abraçar quem quer para viver aquilo que Ele precisa fazer. Não é o Senhor que disse não para os seus sonhos, foi você que disse não quando Ele te chamou. Você consegue compreender isso? Algumas pessoas, elas muitas vezes são inconformadas com o que tem aqui no altar, com as pessoas que sobem aqui no altar. Eu já vi gente, a gente tem alguns amigos que não são da nossa igreja e sempre que a gente topa, eles sempre estão metralhando as pessoas que sobem no altar. Não, porque o fulano não é da nossa igreja não, amém? Porque o fulano que toca guitarra, ele é isso, ele é aquilo, ele é assim, ele é pecador, ele é promíscuo, ele é assim. Aí vai no outro, não, o baterista, aquele lá é louco, ele faz isso, ele faz aquilo. Nossa, eu não sei como que o pastor da igreja deixa o fulano pregar e trazer a palavra, mas vem aqui, mas eu não posso falar porque eu não sou pastor dessa pessoa, mas dessa igreja eu sou. As pessoas que sobem aqui, elas só estão aqui porque você disse não para esse convite. E se você está achando que esse alguém é imperfeito, você era o perfeito que não aceitou o convite. Então você vai ter que aguentar pessoas que você acha que não são perfeitas para estar aqui. Você consegue compreender isso? Não estou te falando com maldade, não estou te falando com raiva no coração. Eu estou apenas te falando uma coisa. Enquanto você quiser viver uma vida confortável, Deus vai mandar quem Ele precisa, porque a obra dEle não vai parar para te esperar. Você está comigo aqui? A obra de Deus, ela não para. Se você quiser parar, os outros vão avançar e você vai ficar para trás. Anote uma outra coisa bem selada no seu coração, para a sua vida de igreja e fora da igreja. Enquanto nós, como cristãos, como irmãos, que somos bons, não quisermos assumir uma posição de resposta ao convite de Deus, os maus, eles sempre vão reinar. Então olha aqui para mim, entre um mal e você, escolha você assumir a posição. Entre alguém ímpio e você, assuma você a posição, porque como nós dissemos, se você disser não, o mundo não vai parar para te esperar, o relógio não vai parar para te esperar, e Deus vai continuar chamando e caminhando na sua obra e nos seus propósitos. Nós temos o governador que merecemos, o prefeito que merecemos, o presidente que merecemos, a gente não está indo para lá. A gente tem a palavra que merece, o louvor que merece, a diaconia que merece, a consolidação que merece, a adoração que merece, porque nós não estamos assumindo a nossa posição ao convite de Deus. Eu não queria ser você aí embaixo não, deve estar doendo, né? E o versículo 24, termina essa história dizendo assim: porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eu vou ler de novo porque isso aqui é muito sério. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Irmãos, essa é uma parábola, e na parábola a figura que está dizendo isso é o próprio Deus. Nenhum daqueles que eu fiz o convite e não aceitaram terá lugar na minha ceia. Alguns versículos acima, aquele homem trabalhador diz que ele volta diante do Senhor e ele diz: Senhor, eu fui atrás de todos os coxos, cegos e pobres que eu encontrei, e ainda tem lugar. A resposta de Deus para ele é:
Vá mais longe, pelos becos, pelas esquinas e por onde você achar, e busque mais dos imperfeitos que querem, mas em nenhum momento essa parábola diz: tenta voltar atrás daqueles que eu fiz o primeiro convite para ver se eles querem voltar. E ele conclui dizendo: eu chamo uma vez, se não quiser vir, não precisa vir mais, eu não vou chamar de novo. Jesus, isso é muito, muito sério. Isso não é para você ter medo, é para te aterrorizar até o íntimo do seu coração. O relógio de Deus, a gente tem um ditado popular que a gente diz que o mundo gira, não é? O relógio de Deus, ele gira, e os propósitos de Deus têm data programada para acontecer. Aqueles que Ele faz o convite para agora e eles não querem, talvez em um outro momento Deus os encontre para os chamar, para fazer outra coisa, mas aquele convite que ficou para trás, ele nunca mais volta, irmão. Os nãos que você deu para Deus até agora, eles nunca mais vão voltar. Nós temos que orar e pedir misericórdia a Deus, para que Ele dê novas oportunidades a nós, novos convites a nós, para viver o que a palavra dEle vive. Irmãos, eu sei que vocês estão aqui, e eu também, eu sei que essa figura pastoral que eu ocupo, ela muitas vezes é um exemplo de inspiração para você, mas sabe, deixa eu te contar uma coisa, assim abrindo bem meu coração para você. Às vezes eu e a Vicky, a gente fica lá em casa olhando, e eu fico para ela e falo: Vicky, eu acho que a gente tinha que deixar a igreja. Eu acho que assim, a gente é muito ruim. Essa igreja depois merecia um pastor melhor. Ela precisava ter um cara assim, mais com cara de pastor, mais assim sério, talvez mais velho, com mais características assim boas. Precisava ser alguém melhor. Eu juro, eu viro para ela e muitas vezes eu falo isso para ela, porque eu não acho que eu sou a pessoa mais adequada do mundo para ser um pastor. Mas aí, muitas vezes conversando, a gente fala assim: tá, mas quem? Quem poderia? Quem seria capaz de largar tudo que está fazendo e vir para a Boa Esperança e assumir essa figura? E aí a gente entende que nós estamos em um lugar, não porque nós somos os melhores, mas porque a gente aceitou um convite de Deus, quando Ele convidou a gente para viver o sonho dEle. Há muitos anos atrás, quando essa igreja foi nascer, tinha um outro cara que estava enviado para vir para cá, e o pastor me contou desse moço, que era um moço super talentoso, músico, muito legal, muito carismático, mas no momento que foi a hora de assumir uma posição e dizer assim: ó, você vai para Boa Esperança e vai abrir a igreja lá, ele fez o famoso deu para trás. E aí o Senhor achou um outro, magrinho, tadinho, no fundo, por detrás das malhadas, mas que estava a fim de viver um sonho extraordinário de Deus, de uma igreja que Deus queria plantar. E ele me pegou. Quando eu fui participar do louvor, eu não era o melhor músico, mas eu era o músico que queria. Eu não era o melhor pintor, mas eu era o que tinha. Eu não era o melhor eletricista para cuidar da igreja, mas era o que tinha. E quando eu me coloquei em todas as brechas que Deus me colocou, Ele me capacitou para isso. Veja bem, eu não estou falando isso aqui para eu me exaltar para você achar que eu sou uma pessoa especial. Eu só estou tentando te mostrar que pessoas comuns que dizem sim para Deus, elas deixam de ser pessoas comuns para se tornarem pessoas extraordinárias. E sabe, de verdade, o meu sonho para a igreja, para cada irmão, é que nessa noite nós escolhêssemos superar as nossas limitações, para que Deus possa vagar no meio de nós, e que na briga do convite de Deus dê briga, para ver quem vai aceitar o convite de Deus primeiro. Tem pastores aqui, irmãos, eu não estou falando para você que está aqui no culto, tem pastores aqui,
Tem irmãos aqui, tem pregadores aqui, tem evangelistas aqui, tem cantores aqui, tem músicos aqui, tem consolidadores, tem evangelistas, tem homens, mulheres de Deus, que Deus está chamando e tem tantos sonhos para você, mas ele vai ser educado o suficiente para entender que o seu não é não. Eu me lembro que há muitos anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, eu olhava para alguns colegas e eu dizia, olha, a gente tem um grande chamado, vamos caminhar junto. E eles não quiseram, eles simplesmente entenderam que aquele não era o momento. E hoje eu vejo eles tão para trás, caminhando tão longe, sabendo que eles tinham o potencial, mas eles só não aceitaram o convite. Então, eu queria concluir essa palavra com você, dizendo que nessa noite o convite de Deus é para todos nós, que Ele sabe das justificativas que nós vamos dar, mas o que Ele quer mesmo é o nosso sim, e que nessa noite Ele não encontre aqui nãos, porque se Ele não achar no meio de nós, Ele vai ir atrás de alguém que quer aceitar o propósito dEle para a vida do que Ele está sonhando. Você está comigo aqui? Então eu queria te convidar para nós orarmos nessa noite em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé. Eu não sei exatamente em que talvez Deus esteja querendo falar com você. Eu não sei quais são esses convites que Deus liberou sobre a sua vida. Talvez alguns você está assim pensativo se vai aceitar ou não. Outros você disse não lá para trás. Mas você sabe, Deus nunca faz algo na vida de alguém sem antes plantar uma sementinha no coração daquele que Ele deseja fazer algo. Essa é uma noite para nós orarmos ao Senhor, meu irmão. Nessa noite eu acredito que não tenha ninguém aqui com um problema de cegueira, mas ainda que tenha, a parábola diz que Ele está disposto a nos usar. Eu não sei se tem alguém aqui com problemas para andar, alguma paralisia, algo nesse sentido, mas ainda que tenha, a parábola diz que o Senhor quer usar. Eu não sei quais são as suas limitações, eu não sei se é o seu passado que tanto te amedronta, eu não sei se é talvez uma vida que você tem levado até agora. Eu sei que nessa noite Deus tem sonhos para você. Obviamente o convite dele vai fazer com que você deixe todos os seus pecados para trás, todas as suas práticas más para trás. Mas não existe nada melhor do que deixar uma vida comum. Não existe nada melhor que deixar uma vida ordinária para viver uma vida extraordinária nas mãos de Deus. A nossa vida pode estar boa agora, mas ela se tornará, como a Bíblia diz, um caminho mais excelente quando nós atendermos o convite de Deus para as nossas vidas. Pai, nessa noite nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos para que os corações estejam abertos a Ti nessa noite em nome de Jesus. Pai, digno eu não sou de pedir ao Senhor uma nova oportunidade para cada uma das pessoas que estão aqui. Mas nessa noite nós reconhecemos, Deus, nós reconhecemos o convite do Senhor para nós. Nessa noite nós reconhecemos o convite de Deus para nós em cada oportunidade que Ele abriu, e nós em algum momento dizemos não, Senhor. Pai, nessa noite nós nos prostramos diante de Ti, Deus.
Nós sabemos que as coisas que nós deixamos para trás em algum momento, os nãos que nós dissemos para o Senhor em algum momento, talvez eles não vão voltar mais, mas Deus, nessa noite produza para nós uma nova oportunidade, um novo convite, um novo tempo, Pai. Prepara a nós, Senhor, um tempo em que nós participaremos dessa festa maravilhosa nos céus. Senhor, dá-nos uma nova oportunidade para que nós possamos dizer sim aos negócios que o Senhor sonhou para nós. Senhor, dá-nos a oportunidade de dizer sim para os ministérios que o Senhor entregou para nós um dia. Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que a Tua presença e o Teu amor estejam nas nossas vidas, Pai. Nós clamamos a Ti, que nessa noite nós não iremos dar desculpas, nós não iremos dar desculpas, nós não iremos dar desculpas, nós não iremos dar desculpas para o Senhor, nós não iremos dar desculpas para as nossas dificuldades, nós não iremos dar desculpas, nós iremos dar o nosso melhor sim para o Senhor, o nosso melhor sim para o Seu convite. E Pai, nessa noite nós nos comprometemos a ter um coração aberto ao Senhor, Deus. Nós nos colocamos à Sua disposição, em nome de Jesus.